Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tomem os vossos assentos. Muito obrigado. Queridos, eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês pela primeira vez na Assembleia de Deus, Missões. Louvar a Deus pela minha digna esposa, irmã Meire, e o meu filho Arthur, que veio comigo. A minha filha não pôde vir nesta noite, pois está ali com o ensaio dos jovens. Quero louvar a Deus pela vida do amigo e pastor César e a sua digna esposa, a irmã Andréia, e o seu filho Micael, nessa simpatia que só ele tem. E louvar a Deus também pelo amigo e cunhado Maicon e a sua esposa Sandra e a cooperadora Sofia. E, por último lugar, a todos os irmãos. Acho que dentre os irmãos aqui, o único que eu já vi alguma vez assim é o Miquel. Estivemos juntos ali em Venceslau, no aniversário do pastor Leonardo. Antes de começarmos o culto, o pastor me levou ali no templo de vocês e eu falei para ele que eu estou igual a rainha de Sabá. Quando eu fui visitar Salomão, viu toda aquela glória extraordinária dos seus servos, as suas riquezas. E ela falou assim para Salomão: eis que não me contaram nem a metade do teu reino. E eu estou impressionado quanto Deus tem abençoado vocês. E pastor César, o simples fato do Senhor ter me convidado para vir aqui nesta noite, para mim, já é uma cura para minha alma. Ok? É uma cura para minha alma. Há 1 ano e 10 meses, há 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, estamos passando um momento diferente nas nossas vidas. Eu já encerro aqui a introdução. Pastoreamos a congregação de Marabá durante 12 anos e 10 meses. Estivemos ali em Marabá Paulista. E agora retornamos para Presidente Venceslau. Terminamos ali a nossa residência e estamos ali em Presidente Venceslau. E quero louvar a Deus também pelo guitarrista irmão Irineu. São 20 horas e 23 minutos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, e o verso de número 7. Pela liturgia da igreja, eu já percebi que vocês são ensinados. Aqui é uma igreja doutrinada, é uma igreja ensinada. Por ser um culto de ceia, o pastor desde o começo cantou os hinos da ceia. E quando o irmão Vinícius fez a leitura, quando ele disse o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, eu já percebi que eu estou num recinto do povo ensinado. Eu não posso aqui falar qualquer coisa para vocês. João capítulo 8, verso de número 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Glórias a Deus. Amada igreja de Cristo Jesus, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, até o final. Os irmãos são sabedores que nós, como assembleianos que somos, nós somos dispensacionalistas.
os aliancistas, há outros grupos, mas a nossa linha teológica de estudo da Bíblia, nós cremos nas dispensações. Temos a dispensação da inocência, que é a dispensação que Adão viveu sem pecar. Nós não sabemos quantos anos perdurou essa dispensação, porque nós não podemos compreender biblicamente que Deus cria Adão hoje, e semana que vem, ou dias depois, ele já peca. Nós não podemos compreender assim, mas nós não temos provas suficientes de quantos anos Adão viveu no período chamado da inocência. Deus formou um jardim e o colocou no Éden. O jardim do Éden, ele era um lugar santíssimo, em que Deus ele vinha de fora. Não era como o tabernáculo de Moisés, que o sumo sacerdote ele ia até a presença de Deus, sacrificava o animal no arraial, depois tinha as peças ali no átrio, o candelabro, tinha as mesas dos pães da proposição, tinha a pia. Então havia toda aquela liturgia, todo aquele percurso que ele fazia, e entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um véu, e depois do véu, este lugar era chamado de lugar santíssimo. Então no tabernáculo de Moisés, o homem, uma vez por ano, ele ia até a presença de Deus, era apenas um. Mas no jardim do Éden era diferente, Deus vinha de fora, provavelmente isso é chamado de teofania. Nós não sabemos se ele se encarnava, nós não sabemos se ele vinha de forma angelical, mas ele vinha de fora dos céus até a terra para receber a adoração do homem. Os irmãos podem imaginar a tamanha humildade de Deus, a tamanha graça e misericórdia de Deus, como as irmãs cantaram, deixou o seu trono e a sua glória e veio até nós para morrer por nós, e assim Deus fazia no Éden. Este era o período chamado de inocência. Depois nós temos o período chamado de consciência, quando Adão ele peca, juntamente com a sua esposa. É o período chamado de consciência. Nós não sabemos o tempo que durou. E depois tem várias dispensações, governo humano, patriarcal, que é o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, de Noé, aquela turma ali. E através de Moisés veio a lei, em que o próprio Paulo vai dizer que a lei veio através de Moisés, a graça e a vida veio por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou, meus irmãos, um apaixonado pelo ensino. Eu sou um apaixonado pelo ensino. Porque no verso 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. No verso 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Ponto. Tu, pois, que dizes? Os irmãos conhecem biblicamente, os irmãos estudam a palavra de Deus e tenho certeza absoluta que os irmãos são conhecedores destes grupos que acompanhavam o Senhor Jesus. Acompanhavam, não, o perseguiam, que era o grupo dos escribas, e era também o grupo dos fariseus. E havia também o terceiro grupo chamado de zelotes, e havia ainda um quarto grupo chamado de essênios. Mas os evangelistas, principalmente os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João também, mas principalmente os 3, narram e falam mais sobre estes 2 grupos, que são os fariseus e os publicanos, que de tal forma eles perseguiam Jesus. Jesus dedica o evangelho de Jesus em Mateus capítulo 23, dedicado apenas, ilustres obreiros,
aos escribas e fariseus. E Jesus desce o porrete ali em Mateus capítulo 23, que vocês poderão ler nas vossas casas. Há vários ais ali. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês são, João chamou eles de serpentes, raça de víboras, mas Jesus também não deu moleza para eles. Há uma das passagens de Mateus 23, que Jesus diz assim: vós estáis assentados na cadeira de Moisés. E ele continua dizendo: vós colocais um fardo pesado sobre o povo, e vocês nem com o dedo conseguem mover este fardo pesado. O farisaísmo seria uma religião que queriam de tal forma viver apenas no princípio da lei. Os fariseus, eles eram pessoas legalistas que queriam viver apenas da lei. Mas eles queriam, Irineu, não apenas viver a lei, mas eles queriam que o povo praticasse a lei. O fariseu seria, no sentido assim, de uma pessoa religiosa ou hipócrita. O que seria o hipócrita? É o fingido, é o falso. A expressão hipocrisia ou hipócrita, ela está relacionada a como um ator mesmo de novela ou de filme, ou seja, o ator, ele está interpretando um papel, sendo que na sua vida real ele não vive aquilo que ele está interpretando. Muito forte, Vinícius. O ator, ele pode contracenar um roteiro de bonzinho no filme ou na novela ou no seriado, mas no seu lar ele é um homem mau. É daí que surgiu a expressão hipocrisia. Está relacionado a uma peça teatral. E os fariseus, eles eram assim. Eles subjugavam o povo dizendo: fazem isso, ou vocês são ordenados a viverem assim, mas eles, na íntegra, eles não viviam aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles pregavam. Eu amo esse silêncio. Me deu saudades de Marabá. Então, pastor César, e Jesus estava, sendo a sabedoria de Deus, Marco, ele estava diante dessas pessoas, ele estava diante destes grupos. Os fariseus, escribas, zelotes e essênios criticavam Jesus porque Jesus curou no sábado. Como pode? Isso não é lícito. A mulher estava doente, o homem estava doente, Jesus foi lá no sábado e curou. E Jesus, ele tem que ter aquela paciência de Jó e dizer: o sábado ele não foi criado por causa do homem, mas o homem foi criado por causa do sábado. Parafraseando para vocês entenderem. Eles tinham assim, eles seguiam cartilhas, seguiam assim metas. Ou seja, na visão dos fariseus, eles poderiam cuidar de um jumento, de uma ovelha, de um boi seu que se machucava no sábado. Mas ai de quem fizesse alguma boa obra no sábado, que é cuidar de um enfermo, visitar um órfão, uma viúva. E Jesus, ele veio de tal forma para quebrar todo tipo de preconceito, protocolo. Jesus, ele não veio para seguir a cartilha, as regras do farisaísmo e dos escribas. Jesus, ele veio para morrer por nós e fazer a vontade de Deus que fez os céus e a terra. Então, na lei, isso está em Levítico, capítulo de número 20, mas em Levítico, capítulo 20, verso 10, não era apenas a mulher que era para ser apedrejada, o seu esposo também. Então, nós entendemos em todo o capítulo 8, até o verso de número 11,
que há aqui um preconceito terrível contra as mulheres. Havia um preconceito religioso. Os irmãos se lembram de João capítulo 4? É óbvio que se lembram. Ele fala, vai comprar comida. É-me necessário passar por Samaria. Geograficamente não havia necessidade alguma dele passar por Samaria. Mas o texto está dizendo, é-me necessário passar por Samaria. E ele foi sozinho. Diante lá do poço está uma mulher samaritana. E Jesus estava com sede. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele vê aquela mulher à beira do tanque, meus amados pastores, e começa a conversar, dizendo, eu tenho sede. E ela começa a falar, como tu podes ser judeu? Ela reconheceu que ele era judeu por causa das suas vestes. Como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ele falou, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te pediria, que está te pedindo água, ele te daria água, mas não é esta água que vai matar a sua sede, mas uma água que fluirá do seu ventre e saltará para a vida eterna. Desde pequeno, o judeuzinho de 4, 5 anos, todas as vezes, diz a história, ele chegava na sua casa, a sua mãe lhe dava um banho. Se fosse pós-Covid ou no tempo da Covid, ela dava um banho nele de álcool em gel todinho. Porque havia no coração de cada judeu um preconceito religioso muito grande. Porque na visão de um judeu era abominável ele pelo menos tocar na mão de um samaritano. É por isso que por diversas vezes, em várias passagens, Jesus vai nos ensinando sobre o bom samaritano, sobre aquela passagem que ele cura 10 cegos e um apenas volta para agradecê-lo. E aí Jesus frisa isso dizendo, e este era samaritano. Porque Paulo vai dizer que agora, nessa nossa dispensação da graça, não há gentil, não há Israel, não há escravo, não há servo, nem livre, mas todos nós somos um só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a graça de Deus veio quebrar todo um muro de separação, de inimizades. Vamos viajar um pouco, e nos dias de hoje há, não posso negar, os fariseus modernos. O que seriam os fariseus modernos? É aqueles que apenas acreditam que apenas a sua denominação é que a pessoa vai encontrar a salvação. Apenas a sua denominação, apenas a sua doutrina, apenas o seu batismo, apenas a sua liturgia. E nós sabemos que todas as denominações são imperfeitas. Todas as denominações têm problemas. Eu estou diante de um povo imperfeito. Olha que coisa extraordinária. Eu estou diante de um povo imperfeito. E eu, como pregador desta noite, sou uma pessoa imperfeita. Porém, eu estou pregando uma palavra perfeita, falando de um Deus perfeito a um povo totalmente imperfeito. Labracandarás de aderev adarás de conarabadarabás. Ela foi apanhada no próprio ato, adulterando. Isso dizia-lhes, verso 6, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. O farisaísmo sempre teve de tal forma criar situações para acusar o Senhor Jesus. Todo sentimento, irmãos, de acusação, de julgamento, era do grupo dos fariseus. E hoje nós estamos diante da ceia do Senhor.
Não há um de nós que está aqui nesta noite que não peca. Todos nós pecamos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos os homens pecaram e todos os homens estavam ou estão destituídos da glória de Deus. Mas nós só estamos aqui nesta noite, ainda que nós somos pecadores, porém arrependidos, justificados, convertidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para glorificar ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos deu um banho com o teu sangue. O Senhor Jesus nos lavou com a sua graça. Então, pelo simples fato de nós estarmos aqui, não é pelo nosso mérito, mas é porque as suas infinitas misericórdias nos alcançou e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o seu santo e bendito nome. Porque no teu coração, jovem, no teu coração, irmã, no teu coração, varão, no teu coração, obreiro, pode pairar no teu coração um sentimento, muitas das vezes, de culpabilidade, principalmente no dia da ceia do Senhor. Mas Jesus, pelo seu sangue, pela sua graça, já nos tirou de nós todo sentimento de culpabilidade. Ele levou sobre o madeiro, sobre a cruz, todas as nossas dívidas, todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados agora são lavados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Os irmãos de mais idade do que eu, os irmãos de mais idade, as irmãs de 60, 70 anos, que são crentes há muitos anos, essa geração do Novo Testamento não sabe, essa geração de Mateus para cá, esses jovens não sabem o que vocês já passaram, como era de tal forma, não vou dizer nem a expressão doutrina, mas como os costumes que os homens impuseram sobre vocês, era cruel, era terrível. Antigamente contava-se que os pastores andavam com um chapéuzão, tipo do Zorro, procurando os pecadores, procurando os jovens onde estavam pecando, para que no dia da ceia citasse o nome dele e ele era totalmente excluído. 30, 40 anos atrás, quantas irmãs foram excluídas da igreja porque cortou o cabelo? Lorival Vilela, os irmãos são sabedores que excluiu muitas irmãs simplesmente porque ela usava cabelo solto. Olha que ignorância colossal que vai em Júpiter umas 30 mil vezes. Porque na visão de Lorival Vilela, que saudosa memória, a irmã que tinha o cabelo solto, ela ficava parecendo Maria. As que usavam presilhas também eram disciplinadas, excluídas. Então as irmãs mais antigas, os irmãos antigos, viveram esse período, viveram essa época. Mas hoje, pastor, se modernizou, a igreja se modernizou. Não, a igreja não se modernizou. A igreja, de tal forma, a cada década que passa, está adquirindo conhecimento bíblico, conhecimento teológico, porque uma das coisas que liberta a igreja do Senhor Jesus é conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, porque a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu falo como pastor também, meus irmãos, igual o pastor de vocês, eu falo como um pastor, como um pai. Lá em Marabá Paulista, uma pessoa está afastada da igreja há quase 50 anos, simplesmente porque há quase 50 anos ela raspou a sobrancelha. Uma mulher ferida, traumatizada. Devido a ela raspar a sobrancelha, a sua mãe lhe deu uma surra de cabo, aqueles fios, sabe aqueles fios de cerca de fazenda? A sua mãe lhe deu uma surra porque ela rapou a sobrancelha. O que tem a ver, pastor, disso com a ceia de hoje? Tem tudo a ver. Porque no nosso meio
Há pessoas ainda que carregam marcas, traumas profundos dentro da sua alma. Mas nós estamos aqui para te dizer que Jesus lavou todos os seus pecados. Jesus lavou toda a nossa alma. E agora você é livre para dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo e bendito nome. Quantos filhos de pastores foram excluídos porque jogou bola, porque jogou burquinha? Porque o farisaísmo, meus irmãos, eles fazem isso, que Jesus falou em Mateus 23. Vós coais o mosquito, mas engolis um camelo. Então, para o fariseu, uma coisa pequena que você faça, para ele é grande. Mas ele faz uma coisa grande que na visão dele é uma coisa pequena. Simplesmente porque jogou burquinha, porque pulou corda, tudo era pecado. Tudo naquela época era pecado. Os irmãos colocavam uma televisão, que era chamada caixa do cão, dentro do guarda-roupa, para assistir a Copa do Mundo. O pastor ia visitar os irmãos, olhava na sala: você não tem televisão? Não, pastor, agradeço a oportunidade, nós não temos. A bichona estava lá, César, dentro do guarda-roupa. O pastor vazava e eles abriam o guarda-roupa para assistir. Então as pessoas, nós os crentes, viviam, meus amados obreiros, de maneira aprisionada, traumatizada. Havia uma culpabilidade por várias e várias gerações. Essa turminha da minha esquerda aqui do Novo Testamento, de Mateus para cá, não compreende isso que eu estou falando, mas o pessoal da minha direita aqui, eles viveram isso. Mas eles não eram de tal forma assim maus, os nossos líderes antigos, não é que eles eram maus. O que faltava na vida deles era conhecimento bíblico, teológico. Porque o que é pecado sempre será pecado, o adultério sempre será pecado, a fornicação sempre será pecado, mentir sempre será pecado, roubar sempre será pecado. E isso a igreja é o princípio, a igreja segue isso. Mas a igreja, ela tem que acompanhar de tal forma, não acompanhar o mundo, seguir os ditames do mundo, mas a igreja de tal forma, como igreja, ela tem que adquirir o conhecimento. É por isso que há a importância tremenda dos cultos de ensino e o trabalho de escola bíblica dominical. Então eles queriam tentar, porque essa é a missão deles. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Irmãos, em Êxodo capítulo 20, a Bíblia vai narrar que a lei foi dada por Moisés. Os irmãos sabem que Moisés sobe lá no monte durante 40 dias, enquanto o povo está lá embaixo. Arão faz o bezerro de ouro. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, cadê o nosso líder? Colhe ouro das pessoas, faz aquele bezerro de ouro. Os irmãos são sabedores. Aí Paulo vai narrar isso na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, dizendo que a lei foi dada a Moisés pelas mãos de um medianeiro. E vai narrar também que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Estava ali os 10 mandamentos. Diga comigo, igreja, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meus amados irmãos, 4 eram mandamentos verticais. A Deus e ao Senhor. Eram mandamentos verticais. Os outros 6 mandamentos eram mandamentos horizontais. Por exemplo, os 4 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. É Deus falando ao povo. É um mandamento vertical, Deus falando ao povo. Mas quando a partir do 6º ou do 4º vai dizer: não matarás, não roubarás, não furtarás. Então é um mandamento agora horizontal, que o povo irá lidar com o povo, homem com homem. Então, o que eu quero dizer aqui,
que ela foi escrita pelo dedo de Deus. Além dos 10 mandamentos, havia ainda os 613 princípios que o povo de Israel deveria examinar e seguir. Então não era apenas os 10 mandamentos, havia outras leis, leis cerimoniais, leis sobre o cuidado com a mulher, leis sobre o cuidado com os animais. Havia vários tipos de mandamentos, leis da terra, um monte de mandamentos. Mas é sobre isso que eu quero falar. Eu quero frisar nessa expressão aqui, que ele encurva-se sobre a terra e começa a escrever. O que ele quis dizer aqui para nós? Para o ensino hoje por revelação pelo Espírito Santo. Através da lei veio a acusação. Porque a lei de tal forma, meus irmãos, ela veio acusar o homem de forma individual. Porque de Adão até Moisés, os irmãos se lembram a idade dos homens, viviam muitos anos, 900 anos, 800 anos. Eles viviam muito. Quanto mais eles viviam, mais eles pecavam. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que a morte e o pecado veio através da morte, da transgressão de Adão, que ele pecou, a morte passou a todos os homens. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério da lei era um ministério para condenação. Ou seja, você pecou, você vai morrer. Olho por olho, dente por dente. O irmãozinho feriu o teu olho, você vai ferir o olho dele. Então era olho por olho, dente por dente. O negócio era sério, o negócio era feio. Então a lei, ela foi sim um ministério condenatório. Porque toda a lei, ela apontava para quem? Para Cristo Jesus, o nosso Senhor, que viria cumprir a lei por nós, morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Então na lei estava dizendo, não matarás, não adulterarás. Levítico 20:10, eu marquei até aqui, você pode ler na sua casa. O que era pego em adultério, era apedrejado ele e a mulher, mas agora ele está diante dessa mulher e ele começa a escrever na terra. Nem de nós aqui sabemos, mas nós podemos imaginar na mente preciosa de Jesus e amorosa. Quando foi escrita pelo dedo de Deus, pelo meu Pai, lá na lei, era um tempo, era uma dispensação. Ou seja, se vocês estão querendo acusar agora essa mulher, apedrejá-la pelo ministério da lei, eu vou escrever agora sobre a terra um novo mandamento, que ele vai dizer em 1 João. Porque um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, a lei está dizendo, está sobre ela. Ela no meio, cada um com a pedra. Ela lá no meio. E agora o que ele vai falar? E a mulher está lá no meio. A esposa era para estar junto, mas ela está lá sozinha no meio. Imagina o psicológico dessa mulher como está. É que muitas das vezes nós lemos a Bíblia assim como uma revista, como algo qualquer. Nós não paramos para prestar atenção nos detalhes, nas miúças da palavra. Ela está no meio e os camaradas em volta, cada um com pedregulho. Cada um queria tirar uma pedra. Ele se levanta da terra e ele faz essa pergunta: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Todos começaram a se retirar, dos mais velhos aos mais novos. Não dá pra gente pelo menos tentar imaginar que sabedoria, que misericórdia, que amor extraordinário do Senhor Jesus.
Sem abrir na boca, que sono é esse? Ela no meio, Irineu, os fariseus e escribas ao redor. Cada um com a sua pedra. Lembra de Estevão sendo apedrejado? Ele viu os céus abertos e o Filho de Deus à direita dos céus. Quando quiserem te apedrejar, o céu se abrirá para você. Quando te denegrirem, quando te machucarem, quando ferirem, quando você perceberem o desdém, a humilhação através do olhar, através dos binóculos, das lentes da hipocrisia daqueles que te cercam, quando quiserem te apedrejar, Jesus está dizendo: o céu está aberto para você e o meu Filho está em pé para te receber. E depois ele faz essa pergunta e ele volta de novo a se inclinar. A primeira inclinação dele remete-nos a pensar, tipo assim, estou escrevendo aqui o que a lei dizia. É isso mesmo, tem que apedrejar, a lei está dizendo, mas ele inclina de novo. Essa segunda inclinação dele, sabe o que eu imagino também? A sua encarnação. Porque quando ele veio, se encarna, se torna homem como nós, ele veio receber agora a nossa natureza humana, todavia sem pecado. Ou seja, todo tipo de adversidade e sofrimento que você passa, Gabriel não sabe, Miguel não sabe, querubim não sabe, serafim não sabe, anjo nenhum sabe, mas Jesus sabe. Por que Jesus sabe? Porque Jesus experimentou todas as nossas dores na sua natureza humana. E aqui eu encerro. Endireitando-se Jesus, verso 10, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. O Senhor aqui, irmã Meire, é com S maiúsculo. Por que ela fala Senhor? Porque na visão dela, ela acreditava que ela teve naquele momento o encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Uma vez por mês nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor. Na visão católica, que é chamada de Eucaristia, toda missa eles celebram a Santa Eucaristia. Porque na visão do catolicismo, eles acreditam que quando o padre faz aquela oração pelo vinho e pela hóstia consagrada, na visão de cada católico, quando eles comerem aquela hóstia consagrada, é como se eles estivessem comendo a própria carne do Senhor Jesus. Ou seja, através da oração do padre, eles acham que aquela hóstia se transforma na própria carne de Jesus. Isso é chamado de transubstancialização. É a crença que acredita que a hóstia consagrada se transforma na carne do Senhor Jesus. Mas nós não cremos assim. Biblicamente nós cremos que quando nós participarmos do pão e do sangue, nós não iremos participar da carne e do sangue de maneira física do Senhor Jesus, mas de maneira espiritual. Quando você comer o pedacinho de pão e você começar a mastigar,
na sua mente, na sua memória, você estará relembrando: eu sou justificado pela vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós participarmos do cálice do Senhor, nós estaremos relembrando na nossa memória que eu estou bebendo ali de maneira espiritual o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não iremos participar da ceia do Senhor para que nós possamos adquirir a nossa salvação. Não, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, nós já somos salvos pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então o ato da ceia é o ato da nossa comunhão. É o ato de nós pensarmos diferente. É o ato de nós refletirmos em tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E aqui eu encerro. A cruz não era para ele, porque ele nunca pecou. A cruz era para cada um de nós. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele morreu por nós. O inocente morreu em favor de todos os pecadores. Independentemente da sua situação econômica, independentemente da cor da sua pele, independentemente da sua posição eclesiástica na igreja, tendo cargo ou não, independentemente da sua condição intelectual ou não, Jesus morreu por todos nós. E nós estamos aqui para participarmos juntos da ceia do Senhor. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu muito obrigado.